Fala, criptoinvestidores! Será que o presidente de El Salvador fez um bom negócio ao adotar o Bitcoin como moeda oficial em seu país? É o que a gente vai descobrir aqui agora, analisando um pouco essa matéria aqui de hoje do jornal Washington Post. O título já começa assim: ó, Nayib Bukele negocia Bitcoin. El Salvador está pagando o preço. Então vamos lá. El Salvador, dizem os economistas, está aprendendo essa lição da maneira mais difícil, né? Eles estão falando aqui, visto que o presidente, alguns dias atrás, falou que negociava Bitcoin através do celular, né? Os Bitcoins de El Salvador, ele fazia alguns trades, por assim dizer, utilizando o seu celular. Bom, isso aí não é segredo para ninguém e ele acabou, né, implementando o Bitcoin já faz 3 meses e meio aí, e eles criticam aqui, né, a matéria critica, falando que desde que adotou essa postura aí, né, tem aqui o presidente, o vice-presidente da agência de classificação de crédito, né, da Moody's, falou que perdeu, né, custou ao Tesouro Nacional de El Salvador 22 milhões das suas reservas, né? Então, assim, eu vejo um equívoco aqui, visto que não é que custou 22 milhões, eles falam como se tivesse perdido esse dinheiro. Esse dinheiro não está perdido, visto que é um investimento em renda variável e essa volatilidade é normal dentro do mercado cripto, né? Então o Bitcoin ele está em um viés de baixa, mas pode subir daqui a um tempo e aí recuperar novamente, né? Ou seja, essa carteira ela está ali, né, aparentemente 22 milhões negativa, no entanto, ela vai novamente retomar o seu viés de alta e recuperar isso aqui. Então a matéria traz como se tivesse perdido esse dinheiro, né? E aí fala assim, ó, os títulos do país afundaram, né? Enquanto isso, temores de diminuição da transparência financeira paralisam um acordo de empréstimo vital com o Fundo Monetário Internacional, né? Que fez com que El Salvador, na terça-feira, na verdade, o Fundo Monetário, né, solicitou que El Salvador abandonasse o Bitcoin como moeda legal ontem, né? A gente viu essas notícias aí. Bom, o que eu tenho a pensar sobre isso aqui? É claro que os títulos vão afundar porque o FMI pressiona para que outros países não fechem acordo ou que fique mais difícil é o Salvador ter possibilidade de acesso ao crédito, e é isso que eles querem. Eles querem que esses países, né, como é o Salvador, continue cada vez mais pegando dinheiro emprestado do FMI. E é claro, né, que isso vai fazer com que o país fique cada vez mais dependente de quem? Do Fundo Monetário Internacional, que fique cada vez mais dependente do dólar. Né? A gente sabe que os Estados Unidos têm um poder, tem uma interferência muito grande no FMI, né? Dentro do Fundo Monetário, e El Salvador também utiliza como moeda oficial o dólar desde 2001. E aí é claro que o FMI vai buscar atender e proteger os interesses de quem? De El Salvador ou dos Estados Unidos, né? Então, o artigo, né, a matéria traz também outra parte aqui em que critica, né, essa utilização, né, abordando aqui, como eu já disse, do dólar, de Bitcoin, né, e que desde 2001 adotava-se o dólar, né, tinha o dólar como a moeda oficial. Engraçado que em 2021 eu não vi crítica alguma à postura de El Salvador, né, adotando o dólar como moeda oficial e, é claro, abandonando a sua moeda oficial. Seria semelhante como se chegasse e falasse, ó, o real agora não vale mais nada e a moeda oficial agora do Brasil passa a ser o dólar. E aí todo mundo aceita, o FMI bate palma e parece que é um milagre econômico. E a gente sabe que as coisas não são bem por aí, né? Então, a gente vê aqui um pouco de tendência, né, a defender esse interesse do FMI, e eu vejo que é claro, é nítido esse interesse, né, da matéria aqui em criticar mais uma vez o Bitcoin, né?
A gente sabe que um dos interesses por trás de trazer o Bitcoin como moeda oficial em El Salvador foi fugir, né, das altas taxas impostas pelo FMI, da impossibilidade de adquirir crédito e de dar, né, uma possibilidade de dar uma qualidade de vida ou tentar buscar meios do país ter uma melhor, digamos assim, desenvoltura econômica, não é? Então, falando aqui, ó, o artigo, quando Bukele sonha, ele sonha grande. Em novembro, quando o Bitcoin era quase o dobro do seu valor atual, cerca de 36 mil dólares, Bukele anunciou um título, né, de Bitcoin na bagatela aí de 1 bilhão de dólares, né? E aí, qual era a ideia? Qual é a ideia dele, né? É que a fazer, né, a ter esse 1 bilhão de dólares nesse título do Bitcoin, 500 milhões de dólares serão utilizados para construir uma cidade em torno de um vulcão e que essa cidade seja alimentada por uma energia geotérmica, né? E que os outros 50% desse fundo seja implementado na compra de Bitcoin. E aí os investidores vão lucrar quando esses 500 milhões de Bitcoins começarem a render, e aí esses lucros serão repartidos, né, com aqueles investidores que estão dentro do fundo. E aí ao fazer essa cidade, né, em torno do vulcão, da montanha lá, pretende-se ter uma cidade mais estruturada, né, com hotéis, com casas, acomodações, enfim, supermercados, aeroportos, para que quem sejam os investidores que participem, né, desse título, eles tenham a possibilidade de chegar, de retornar, enfim, de ter acomodações aí. Essa é a ideia dele. Lembrando que a gente já viu algo semelhante com o sheik que criou, né, que fundou Dubai. Então é algo assim que eu vi um pouco semelhante aí. Então o vice-presidente da Moody's, que é o Jamie Rolfe, ele disse, né, o seguinte, que faz muito pouco sentido. Se os investidores quisessem exposição ao Bitcoin, eles deveriam simplesmente comprar Bitcoin, não o risco de El Salvador, criticando, né, essa postura de fazer o fundo, né? As pessoas vão buscar, os investidores, eles vão querer o quê? Eles vão querer comprar o Bitcoin e não comprar o fundo de El Salvador baseado no Bitcoin. Só que eles precisam utilizar o quê? Eles precisam sacar seu dinheiro, eles precisam vender Bitcoin. E aí, por exemplo, os Estados Unidos têm uma alta taxa, né, que vai ficar uma alta parcela desse lucro que fica com o governo. Por exemplo, eu vendo uma ação aqui e eu tenho que pagar 15% para o governo brasileiro. O governo brasileiro fica com 15% dos meus lucros. Imagine se eu pudesse ter a possibilidade de vender essas ações em um outro local, em um outro país, e esse país me cobrar, sei lá, 5%, 3%, 10%, né? Seria muito melhor poder fazer isso. E o Bitcoin, ele propicia isso. Há essa possibilidade. E se El Salvador, no meu entendimento, fizer uma cobrança de taxas muito menores do que são feitas em outros países, aí é claro que vai atrair muito investimento daqueles que são entusiastas e acreditam no Bitcoin aí, né, como o futuro aí, ouro digital, como alguns já dizem aí, ok? Então, dando continuidade aqui, a gente pode ver também uma outra crítica, que é o seguinte: estimamos que o país tenha perdido, né, entre 10 e 22 milhões de dólares. Perder dinheiro em depósito do Tesouro é bastante sem precedentes, né? A menos que você esteja falando da má gestão econômica. Aí continuou aí dizendo o vice-presidente da Moody's. Então veja só, ele continua batendo na tecla que perdeu 10 milhões, 22 milhões, ou seja, deixando clara a sua intenção. Se você não estiver posicionado em dólar, se você comprar Bitcoin, você estará jogando dinheiro fora. E não é isso, gente. Quando o Bitcoin retornar, quando o Bitcoin voltar para sua tendência de alta, esse dinheiro aqui que está momentaneamente negativo, ele se tornará lucro, né? Será recompensado e aí a gente terá, né, 10, 15, 30 milhões aí
né? E aí, quando o Bitcoin for crescendo, é claro que vai aumentar as reservas do país. Então, assim, a gente vê claramente aí uma intenção em criticar tanto a postura do presidente de El Salvador quanto o Bitcoin. E, é claro, defender os interesses de quem? Do Fundo Monetário Internacional aí, correto? E aí, outra coisa que eu achei interessante aqui, e vejo que os salvadorenhos eles estão pagando uma taxa muito cara comparada com outras possibilidades aí mais baratas, né? Comparado aí, por exemplo, a Binance, ela cobra 0,1% no saque, né? As taxas da Binance aí. Quando você vai converter Bitcoin para dólar. E quando você vai pegar de dólar para real, fazer o saque, né, para sua conta pessoal, o que que ocorre? Cobra uma taxa fixa, 2,60. Então vejo que o governo poderia negociar aí com essas corretoras, as exchanges, para trazer um preço melhor, uma taxa menor aí para os seus usuários, né, os salvadorenhos. 2 a 4% está um pouco acima aí do que eu considero interessante, né? E sem falar que quando eles, né, como fala a matéria aqui, eles acabam pagando aí de 7 a 9%, né? Porque eles pagam quando eles recebem, eles pagam quando eles vendem, não, eles pagam quando eles vendem, trocam, né, Bitcoin para dólar, e depois eles pagam quando eles vão sacar também esse dólar também. E aí essa taxa está um pouco cara. Seria interessante o governo investir também em educação financeira, ensinar as pessoas como utilizar, né? E sabe-se que quando você tem acesso ao Bitcoin, você pode comprar outras moedas, Ethereum, Litecoin, ADA, Matic, BNB, enfim, tem uma infinidade de possibilidades que você pode estar trocando Bitcoin por outras criptomoedas. E é claro que se as pessoas não tiverem conhecimento disso, realmente vai ficar muito difícil elas alcançarem a sua independência financeira. Então eu vejo que esse ponto aqui está um pouco salgado e para aqueles que até ontem praticamente não sabiam o que era Bitcoin, o universo de criptomoeda, falta um pouco mais de esclarecimento, de conhecimento da população de como eles vão poder, né, lidar com o Bitcoin a fim de, no futuro, aí, no longo prazo, alcançarem a independência financeira e contribuir com o desenvolvimento do país, ok? E aí outra coisa que me chama a atenção aqui é o seguinte, a crítica, porque, né, essa semana o governo, o presidente de El Salvador acabou comprando aí mais 15 milhões, né, em bitcoins, ou seja, deu aí 410 bitcoins. Gente, o que que ocorre? Quando que é o melhor momento para comprar Bitcoin? É quando está na queda, é quando está em baixa, quando está numa tendência de baixa, quando a gente vem perdendo alguns suportes aí, né? Suportes relevantes, interessantes, né? Que não deveriam ser perdidos hipoteticamente. E é nesse momento, nessas perdas desses suportes, que deve fazer a compra. Você vai ver grandes capitais financeiros aí, grandes instituições financeiras comprando agora na baixa, porque é o melhor momento para fazer essa compra. Então não vejo por que essa crítica, né? Se você vê lá o Bank of America comprando, se você vê outros bancos norte-americanos aí criando aí, investindo cada vez mais, você vê Nike, Coca-Cola, você vê Microsoft querendo, Facebook, enfim, tem grandes empresas entrando aí e é claro, eu vejo a longo prazo muito promissor para o Bitcoin. E onde que seria interessante é comprar agora, na baixa. Então, cada vez mais ele compra quando o preço está caindo e eu vejo que isso vai dar no futuro aí uma grande chance para El Salvador começar a se recuperar financeiramente aí. Então, acabam criticando aqui, né? E o próprio presidente de El Salvador, quando comprou, tuitou a seguinte frase: alguns caras estão vendendo muito barato, né? Aí faz uma crítica a essa postura aí
Por exemplo, o autor de Pai Rico, Pai Pobre, ele espera comprar Bitcoin na casa dos 20 mil dólares aí. Então vejam só, a gente não vai comprar o ativo quando ele está lá na máxima histórica, a gente compra quando está caindo. E a gente vê mais uma crítica aí a essa postura do presidente de El Salvador, que ele se auto-intitula agora o CEO de El Salvador, né? Então, agora ele entende que El Salvador é uma empresa e que o Bitcoin é o salvador da pátria aí, né? É o que vai tirar El Salvador dessa situação econômica muito caótica. Bom, espero, eu tenho boas, né, digamos assim, boas expectativas para o Bitcoin, tenho boas expectativas para El Salvador, mas é claro que tem que ser ajustado isso aí. Nem tudo que está aqui na matéria, né, no artigo, eu tomo como verdade. A gente tem que ter essa possibilidade de criticar, de ler, de entender e de ver qual é a intenção por trás de quem escreveu isso aqui e quem está defendendo, como eu já disse. E o artigo ele finaliza aqui de maneira errônea, tendo um entendimento em que, jogando nas mídias sociais como um virtuoso, Bukele essa semana tuitou uma imagem adulterada de si mesmo, vestindo um uniforme do McDonald's, juntando-se a uma piada recorrente entre os investidores de criptomoedas sobre próximos empregos caso o colapso do Bitcoin afunde suas carreiras. Veja bem, isso é que a matéria escreve. E aí, vamos lá, qual foi o fato, né? Seu conselho para aqueles que trabalham na grelha dos arcos dourados, ou seja, falando aqui que a postura, né, o Twitter que o Book ele fez foi direcionado para as pessoas que trabalham lá no McDonald's. Mas vamos lá. O que ele escreveu? Invista uma parte do seu salário do McDonald's em Bitcoin. Foi o que ele escreveu. Agora volte para virar mais hambúrgueres, seu preguiçoso. E aí, olha o que eles escreveram. A matéria escreve, né? Falou o quê? Falou que caso tivesse um colapso do Bitcoin, que o presidente estava falando o quê? Que iria trabalhar no McDonald's. O que não tem nada a ver com o que ele falou aqui, né? O que ele está falando é o seguinte, que mesmo você sendo, né, trabalhando no McDonald's, mesmo você fazendo hambúrgueres, você tem que, né? Você tem a possibilidade de investir. Você deveria investir parte do seu salário em Bitcoin, mesmo que você compre hoje e tenha que voltar, né, para virar mais hambúrgueres. Então é isso que ele está falando. Ele não está falando que o Bitcoin vai virar um colapso ou que se nada der certo dentro do universo de criptomoedas, que ele vai trabalhar no McDonald's. Não. Tá errôneo isso aqui, né? Tá tendencioso e isso aqui eu falo para qualquer um, independente de qual seja o seu salário, independente de qual seja o seu emprego, invista parte disso aí, né? Uma fração do seu salário, do seu pagamento em Bitcoin, porque tende a longo prazo você ter um retorno aí. Olhe, né? Há 5 anos atrás, 10 anos atrás, quem comprou R$ 100, R$ 50 de Bitcoin, quanto que teria hoje? É a mesma coisa. Eu entendo essa análise aqui como isso. Não importa o que você faça hoje, compre Bitcoin, porque no futuro a sua liberdade financeira ela estará muito mais próxima pela potencialidade de retorno que o universo cripto, que o Bitcoin tende a oferecer. E aí eles finalizam aqui um pouco falando o seguinte: será que Bukele vai rir por último? O júri está fora. Ele desfrutou da aprovação pública, do nível de estrela do rock em casa, especialmente porque a economia geral se recuperou no ano passado após uma recessão relacionada à pandemia de 2020. E a sua adoção inicial do Bitcoin o tornou um herói da blockchain. Mas é claro que aqui, gente, finalizando aqui, ele viu uma possibilidade, ele está sendo visionário, pensando lá na frente, e se realmente, né, tiver essa postura e tiver um projeto sério para El Salvador, eu vejo com muitos bons olhos que El Salvador será aí, digamos assim,
o exemplo para muitos outros países que estão atolados em dívidas, né, que são refém do Fundo Monetário Internacional, para recuperar suas economias e, é claro, no futuro aí ter muito mais dinheiro para gastar com a sua população, para propiciar uma vida melhor àqueles que residem, né, no país. Então, assim, eu fiquei assim, um pouco estarrecido com essa matéria, né, de hoje do Washington Post, onde critica nitidamente o Bitcoin e o presidente de El Salvador e atende os interesses do FMI, né? Então eles finalizam aqui até chamando o presidente, né, como o primeiro ditador do milênio da América Latina, enfim, colocam outras coisas aqui que eu não concordo, né? Não vejo isso aqui muito, digamos assim, algo que fosse fidedigno ao que está acontecendo. E aí eles finalizam aqui assim, ó, embora o movimento de Buckley de adotar o Bitcoin como alternativa ao dólar americano em El Salvador tenha um grande potencial para libertar o mundo em desenvolvimento, né? Seu comportamento autoritário aqui é um problema para os ideais, né, cyber-libertários que sustentam a criptomoeda. Enfim, isso aí, como ele fez isso, como ele implementa a questão de como é o comportamento dele frente ao país lá, isso aí eu desconheço, né? Se ele é um ditador, enfim, o que eu estou analisando aqui é sobre o Bitcoin e como que isso pode ser promissor para El Salvador. É claro que ele tem uma questão política por trás disso aí. Isso eu não vou discutir, mas que eu acho uma boa ideia, né? Uma boa postura, adotar o Bitcoin como ele fez, foi corajoso, audacioso e que isso vai trazer bons frutos no futuro, isso aí eu acredito, eu não tenho dúvidas. Então, é isso que eu tenho aqui sobre esse artigo. Vou deixar o link dele aqui no final na descrição dos vídeos aqui. E não se esqueça de dar o seu like, de dar o seu gostei aí, de me ajudar a crescer com o canal. O seu comentário, você acha que o presidente de El Salvador fez ou não fez um bom negócio? Deixa aí, eu quero saber sua opinião. Ative o sininho de notificação, se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante para mim, para dar continuidade, fazer conteúdos e continuar trazendo a informação aqui. Lembrando que a gente vai ter às 18 horas, né, um vídeo sobre análise técnica do Bitcoin de segunda a sexta-feira. Vocês podem vir aqui no canal e acessar aí, olhar um pouco como está o comportamento gráfico do Bitcoin. E caso tenha alguma notícia que eu acho relevante durante o dia, eu estarei postando aqui também, ok? Forte abraço, fique com Deus, muito obrigado e até a próxima.